Boa noite, pessoal. Tudo bem? Jesus conosco. Que Ele nos abençoe e nos proteja para que possamos dar conta da nossa tarefa de hoje, que é fazer o estudo da reforma íntima, que assusta muita gente, mas que é necessário nesse momento. Muito mais que necessário. É premente, é urgente. O Diano vai fazer uma leitura para nós, depois nós vamos fazer a prece e falar um pouquinho aqui sobre esse livro. Nós já estamos há algum tempo falando sobre ele e vamos dar uma passeadinha no que já foi falado, bem rapidinho, para aqueles que não assistiram. Pessoal, boa noite. A lição de hoje é do livro Conduta Espírita, de André Luiz Urvaldo Vieira, a lição 18, perante nós mesmos. Vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica ao autoelogio, recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Toda presunção evidencia afastamento do Evangelho. Agir de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, quer na direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefas. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Render culto à amizade e à gentileza, estendendo-as, quando possível, aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade em matéria de doutrina para ser agradável aos outros. O Espiritismo é caminho libertador. Recusar várias funções simultâneas nos campos social e doutrinário, para não se ver na contingência de prejudicar a todas, compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale à ausência lamentável. O afastamento do dever é deserção. Efetuar compromissos apenas no limite das próprias possibilidades, buscando solver os encargos assumidos, inclusive os relacionados com as simples contribuições e os auxílios periódicos às instituições fraternais. Palavra empenhada, lei no coração. Libertar-se das cadeias mentais oriundas do uso de talismãs e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza, enganosos e prescindíveis. O espírita está informado de que o acaso não existe. Esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como do hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprimam. O servidor fiel da doutrina possui, na consciência tranquila, a fortaleza inatacável. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Esta é a lição de hoje. Vamos fazer a nossa prece inicial, logo após daremos um avisozinho. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e Maria Santíssima. Que ela nos ampare, que ela nos proteja, ampare o nosso país, ampare os nossos governantes, os nossos irmãos em sofrimento, e que possamos, dentro do nosso coração, trazer essa nossa fé revigorada para auxiliar, mesmo de longe, mesmo virtualmente, àqueles que tanto necessitam, aos que não enxergam, aos que não sentem, aos que sentem demais,
enfim, a todos os necessitados. E que o nosso tema de hoje possa nos servir de norte para que nós possamos caminhar para frente e para o alto, sendo merecedores de toda a misericórdia que recebemos do nosso Pai amoroso. E a nossa casa querida, amigos de Jesus, dá as boas-vindas a todo aquele que quiser aprender mais um pouquinho sobre os ensinos de Jesus através deste livro. Que assim seja. Bom, nós falamos em outras oportunidades a respeito da reforma íntima, da importância dela no processo obsessivo. E é do Caibá Chotel e do Abel Gleiser. E ele é muito delicado quando ele aborda alguns pontos da doutrina espírita, auxiliando, né, nessa reforma íntima, né, que é, para muitos, um bicho-papão. Não é? Então, ele diz aqui no prefácio, vamos dar uma passadinha muito rápida aqui, eu espero. Cada pessoa, para estar motivada a se conhecer, admitindo erros, ao menos para si mesma, precisa exercitar a força de vontade inerente a todo ser humano, mas muitas vezes adormecida. Eu falei em outras oportunidades que é preciso o autoconhecimento, o pensamento e a vontade, mas antes, o conhecimento. E esse conhecimento vem dos ensinos de Jesus codificado para nós aqui, né, materialmente, através das obras e das obras subsidiárias também. Só de Chico a gente já tem um potencial enorme para ler, né? E ele diz aqui, mas muitas vezes adormecida. Ele não disse inexistente, adormecida. Olha a delicadeza. Então vamos despertar essa nossa vontade de mudar cada vez mais, não é? Despertar não é um despertar brusco, é um despertar tranquilo. E essa tranquilidade vem com o conhecimento, que vai trazer parâmetro para o nosso autoconhecimento, né? Mais adiante aqui, ele diz, por que não tenho fé bastante para vencer todos os percalços que surgem à minha frente? É uma indagação que o encarnado habitualmente se faz, ao entrar em choque com problemas do cotidiano que o abalam profundamente. Percalços todo mundo tem, dificuldades todo mundo tem, mas alguns passam por esses percalços com mais dificuldade, porque a fé não foi revigorada, não é? Então, cada um tem o seu tempo. Todo mundo tem o seu tempo. Só que o tempo está escoando. Precisamos fazer desse tempo útil, dar a ele mais utilidade, né? Ele continua aqui. Lapidar os próprios sentimentos é tarefa árdua, não é? Olhar para dentro de si e ver onde é que nós estamos equivocados, onde os nossos parâmetros não combinam com os ensinamentos de Jesus, né? Mormente para o encarnado que não os tem em relativo desenvolvimento, nem tampouco em contínuo exercício. Olhem o mundo em que estamos vivendo. Reforma íntima sem amor no coração é, no entanto, uma falácia. Falácia, falsidade. Fazer de conta que mudou e não mudou, não é? Aprender a cultivá-la verdadeiramente é um exercício significativo de abnegação e submissão a Deus. Porque muitas vezes, para a gente começar a olhar para dentro de nós mesmos,
É uma dor muito grande descobrir que a gente não é assim tão bonzinho quanto pensar. E nós temos que ter parâmetros corretos, parâmetros certos. E esses parâmetros são os ensinos de Jesus, né? Ele ainda continua aqui. O egoísmo, por seu lado, é a raiz de todos os males morais que existem no homem, fonte de todos os seus desvios e vícios de comportamento e causa primária das suas tendências negativas de toda ordem, porque ele é a negativa do mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. As pessoas confundem o amar a si mesmo, né, com o egoísmo, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Primeiro eu, depois os outros, depois os outros, depois os outros. E é esse ponto que chegamos atualmente, né? Todos são capazes de vencer o mal que há no âmago individual e coletivo. Ele continua aqui. Todos são capazes, não é? Jesus acreditou em nós e continua acreditando que somos. O amor opera autênticas modificações positivas no ser humano e na humanidade. Portanto, ainda que não exista a fórmula mágica, não existe. Para tal, há caminhos práticos a seguir. É justamente o objetivo dessa obra, demonstrá-los. Não tem fórmula mágica, não adianta. O que serve para um não serve para outro. Por quê? Porque o patamar evolutivo de cada um é um. A conquista espiritual de cada um é uma. Então não adianta eu querer fazer a minha reforma íntima pelo Udiano ou o contrário, porque não vai servir. Não vai dar certo. Cada um tem que procurar o seu jeito. Mas não é procurar o seu jeito assim. Se der jeito, a gente dá um jeito. Não. O tempo está urgindo, né? O processo da reforma íntima é, por certo, demorado e delicado. Demorado e delicado. Ele está sendo bem explícito aqui. Necessita de determinação e interesse permanente daquele que o abraça para que alcance bons frutos. O saldo positivo exige exercício de paciência, tolerância, desprendimento, perdão, compreensão e amor nas relações humanas. Olha aqui. É, por certo, demorado. Não é numa encarnação só. Não é, você não dorme hoje de um jeito e acorda santinho. Na semana que vem também não, no mês que vem também não. Quem sabe no ano que vem, mas se você não tentar começar a olhar para dentro de si e ver o que é que tem de errado, que os meus percalços acontecem tanto e eu não tenho fé para suportar, não é? Para vencer, a resiliência, fazer disso, né? Do limão, uma limonada, não é? Quem gosta, né? Então, todo mundo tem a oportunidade, através do trabalho, através do conhecimento, o trabalho mais simples, convivenciar. Aí ele fala aqui, paciência consigo mesmo. Não, já tentei ser bonzinho, não consigo. Paciência com o outro, porque você vai viver com o outro. É aqui que a gente aprende. No plano espiritual, a menos que você esteja lá num umbral grosso ou médio, né, que você vai ter que lutar bastante para se safar, mas se estiver num lugar melhorzinho, é todo mundo bonzinho. E aí não tem progresso. Lá você aprende, aqui você prova e expia, porque aqui é planeta de expiação e prova. Então, não tem como fugir, não é? Tolerância, desprendimento, desapego, não é? O egoísmo faz isso.
a gente ser apegado a pessoas, a coisas, a títulos, né? Ao mundo, a opinião do outro importa. Por que a opinião do outro tem que importar se a sua atitude é uma atitude correta? Não é? Então, você se importar com a opinião do outro, você se importar com a sua opinião, não é? Com os ensinos de Jesus, o que Jesus pensaria de uma atitude sua que não fosse muito digna? Esse é o nosso caminho. É um caminho difícil de trilhar, tortuoso, sim, não é? Senão não estaríamos aqui, enfrentando uma pandemia que é para limpar o planeta, não é? A reforma íntima e seus fundamentos representam verdadeira luz no imo da alma, no mais recôndito, no mais profundo da alma da criatura. A reforma íntima e seus fundamentos representam verdadeira luz no imo, lá dentro, porque só você que sabe. Qualquer pessoa que te ame muito não vai conseguir entender, abstrair o que você está sentindo. É só você. Então, quanto mais cedo você melhorar, mais carregar o amparo dos amigos, você vai conseguir trazer para si o amparo de amigos. Se você não muda, a sua sintonia, a sua vibração vai ser tortuosa, sofrida. E a culpa do outro. A gente tem que aprender a colocar a responsabilidade nos nossos atos. Não falo de culpa, falo de responsabilidade. Mas quando é para responsabilizar alguém, é a culpa do outro. A gente não diz responsabilidade do outro, não. Culpa tem um peso, culpa. Responsabilidade tem um outro peso para nós, né? Que é responsabilidade nossa. Nós nascemos simples e ignorantes, mas vamos aprendendo, temos o livre-arbítrio, temos escolhas. As escolhas que fizemos até hoje foram equivocadas, comecemos a escolher menos equivocadamente, porque é assim que vai ser, menos equivocadamente a cada passo. Começar a reforma interior pelos problemas mais simples é uma das fórmulas indicadas. Depois, com naturalidade, né, começar a reforma interior pelos problemas mais simples é uma das fórmulas indicadas. Quais são os seus problemas mais simples? Pensa aí. Tem gente que tem problemas sérios. Tem outros que têm mais simples. Cada um sabe de si. Então, por isso mesmo, cada um deve envidar esforços para conhecer a si próprio, né? Como é que eu vou me conhecer? Como é que eu vou saber que eu estou fazendo certo? Vai na fonte. Vai onde é que está o certo, o ensinamento que Jesus trouxe. A gente não entendeu muito bem, não. Aí veio a codificação, para a gente entender, está escritinho, para a gente ler, para a gente entender, não é? É difícil? É fácil? Não é não? Não é não, ninguém muda de hoje para amanhã, ninguém vira santo, é preciso muitas encarnações. Quantas criaturas existem dentro de nós? Quantas? Quantas encarnações já tivemos? Quantos registros de cada encarnação se apresentam dependendo da situação em nossa vida? Pode ser um egoísmo, pode ser uma compaixão, pode ser uma raiva, um ódio, né? Vê uma pessoa e sente tem uma sensação desagradável. Por quê? Vivencia uma situação e deflagra um gatilho de alguma vivência que aquilo vai nos perturbar, sim, a tranquilidade. E aí, como nós não mudamos, observados que somos a todo instante, pelos amigos, graças a Deus, se sintonizados com eles,
pelos adversários que deixamos. E aí, aproveitando cada minuto desse que nós damos uma vacilada, que é cada minuto, viu? A gente tem que ficar vigiando, não é ficar de joelho no milho, não, e ficar vigiando, não. É ficar vigiando pensamentos, vigiar o entorno, orar, pedir proteção, pedir ajuda, acreditar no anjo guardião, que ele fica ali, não vou dizer de plantão, mas ele fica bem pertinho da gente e ele se compromete com Jesus a ficar conosco até que nós alcemos um pouquinho, sabe? A nossa vida, nosso espírito, alçar, ir ao alto, ascender, um pouquinho que seja. Ele fica ali. Muitas vezes ele se julga o responsável pela nossa queda. E aí ele fica conosco, nos auxiliando. E pode ser um espírito familiar, um pai, uma mãe, uma avó, que já veio em muitas vidas juntos, já vieram muitas vidas juntos. E aí pode ser esse anjo protetor, né? Então, acreditar que temos proteção, sim, todos os dias, a todo instante, queiramos ou não, só que às vezes nós não enxergamos, né? E também acreditar que nós e os adversários também são filhos de Deus. Então, eles também têm proteção. Não pensar que somos só nós que merecemos. Aquele que erra merece também. Então, não adianta a gente pedir em prece que nos proteja e castigue o outro, porque ele também é filho de Deus. É uma das coisas que a gente tem que ter. Perdão, tolerância, paciência, não é? Isso é uma coisa que a gente precisa exercitar todos os dias. Mas não é ficar com neurose, não, gente. Exercitar todos os dias é ter um momento em que você para orar, é ter um momento em que você percebe que alguma coisa saiu do prumo, entra em prece. Como eu digo sempre, põe a boca no trombone e chama. Chama Jesus, chama quem você quiser. O santo que você tiver devoção, porque nós somos de origem, né, da religião católica, muitos de nós já fomos tudo. Segundo Haroldo, nós já fomos tudo. Indiano, já fomos budista, já fomos muçulmano, católico, né? Judaico, aí vai lá e chama lá Nossa Senhora da Penha, tá ótimo. É a Rosa Mística, Nossa Senhora da Rosa Mística, também tá bom, porque ela não vai fazer nada sem a permissão de Deus. Então, pode também, pode. É assim que você acredita? Faça assim. Oração tem que ser de coração. Oração não pode ser feito da boca para fora, é falácia, é falsidade, né? Então, começa a reforma interior para os problemas mais simples. Vamos lá, mais simples, né? Qual é o seu problema mais simples? Verifica, olha, estuda, vai se instruir. Espíritas, amai-vos, instruí-vos, não é? Vai se instruir para ver onde é que está o erro aqui, onde é que eu estou errando? Onde é que está isso aqui que eu não estou entendendo? Ah, não estou entendendo, vou perguntar quem sabe. Vou caçar quem sabe, tem muita gente que sabe, né? Pede a orientação que o anjo da guarda, de um instantinho, te arruma alguém para vir falar com você alguma coisa, né? Você vai sonhar, você vai ter uma inspiração, você vai ter, a sua mediunidade vai aflorar, você acha que você não tem mediunidade, eu não tenho, não. Tem sim, todo mundo tem, né? Por isso que a gente está fazendo esse estudo de reforma íntima, para provar que todo mundo tem mediunidade, que influencia, é influenciado, pode influenciar para o bem e para o mal, pode ser influenciado para o bem e para o mal, né? E a reforma íntima evita esse processo de influenciação negativa, né? Esse processo de influenciação negativa é, na maioria das vezes, pelo nosso caminho tortuoso, né? Depois, com naturalidade, os desvios mais complexos vão sendo enfrentados e vencidos. Isso aí é de hoje para amanhã? Não. Tem que ter calma, muita calma nessa hora. Vamos fazer a coisa com calma, passo a passo, né? Fazer do nosso
do nosso jeito melhor que pudermos. Não é do nosso jeito de qualquer jeito, não, gente. É do nosso jeito, porque cada um tem o seu jeito de ser. Cada um é único. Então, cada um vai buscar a melhoria íntima através do conhecimento, e o autoconhecimento, pensamento e vontade, perseverança, para poder conseguir superar os obstáculos, os percalços da vida. Todo mundo tem, né? Todo mundo está me assistindo, né? Todo mundo tem, o mundo inteiro tem. Uns escondem, outros fazem dos percalços mais percalços, né? Não sabem lidar, não têm condição, não alcançaram maturidade espiritual, conquista espiritual, e aí, ao invés de melhorar, vai arrumando mais encrenca, né? Então, tudo a seu tempo e a sua hora. É o que ele diz aqui, esse livro de 93. Olha que já passando bastante hora, né? Agora está urgente. Mas é o meu tempo. Mas o meu tempo tem que começar. É do meu tempo, é do meu jeito, mas ele tem que começar. Se ele não começar, a coisa vai ficar feia, não é? A gente vai acabar cada vez mais, ou adoece psiquicamente, adoece fisicamente, adoece os que estão à nossa volta, não é? Põe a culpa no outro e esquece que nós temos responsabilidade perante nossos atos, pensamentos, ações, omissões, não é? Isso é necessário que nós saibamos. Nossas escolhas são muito importantes para nós e para os que estão à nossa volta. Não é? Nós não escolhemos só para nós, não. Nós envolvemos a todos, com a globalização e muito. Né? Então, tudo a seu tempo e a sua hora, sem precipitação, mas com determinação, o homem alcança seus objetivos. Sem determinação, não vai. Tem gente que começa uma coisa, para, começa outra, para, começa outra, para. É o jeito dele? É. Quem vai ser mais prejudicado? Mais prejudicado, ele. Mas ele pode prejudicar os outros à sua volta também. Aí ele começa um estudo, papai paga, a irmã paga, aquela irmã, né, que veio para ser a tutora, aí paga, não quero mais não, vou fazer outro. Aí começa um outro curso, não gostei não. Não gostei, quer dizer, ainda não se situou dentro de si próprio para saber, para identificar seus dons, suas potencialidades, não é? Ganhamos tantos, muitos, e às vezes não vemos, ignoramos, né? Deixamos de lado, queremos desertar às vezes, né? E nós precisamos de vez em quando dos cutucões para não desertar do trabalho, especialmente esse, que é o nosso trabalho de nos orientarmos primeiro para passar adiante com fidelidade o conhecimento que temos. Isso é uma tarefa, isso é um dom, isso é uma potencialidade. E tantas outras, são muitas. Não fica restrito a isso, não. São muitas pessoas que podem auxiliar a outras, não é? E aí, em outra existência que causou um mal muito grande, hoje ele pode ajudar, até sem perceber, ensinando certinho, dando o pulinho do gato para a pessoa, né? Ensinando. Sabe costurar? Vai ensinar a costurar. A Casa de Bezerra tem lá mais de 15 anos mães que fazem. Primeiro eles ensinaram, deram todo o amparo, todo o apoio material. E depois essas mães deixaram de ser assistidas para ser autossuficientes em seu sustento, não é? Fazendo coisas lindas, 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 lindas. Assim, insuspeitadas, coisas lindas, pessoas tinham dons maravilhosos com as mãos. Então, projeto Mães que Fazem. Muitas pessoas se voluntariaram nessa tarefa para auxiliar. Né? Eu estive presente nessa época e vi que até hoje esse projeto existe. Muitas mães deixaram de ser assistidas, muitas famílias, para dar vaga para outras famílias. Aprenderam, ficaram felizes, né, consigo próprias, nem sabiam que tinham aquele talento, né?
Abraçar, pois, essa proposta de modificação no comportamento deve ser a meta do espírita. Abraçar, pois, essa proposta de modificação no comportamento deve ser a meta do espírita. E aí, como afirma o codificador, no item 4 do capítulo 7 do Evangelho, segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Esforço, transformação moral, pede esforço, perseverança, pede força de vontade, pede autoconhecimento, pede conhecimento, né? Se eu não reconhecer que tem um defeito, como é que eu tenho uma imperfeição? Defeito não, né? Imperfeição. Que aí não estou naquele código de conduta que o Cristo veio nos trazer. Não estou. Vou demorar para estar, muitos de nós, mas se eu não começar, eu não vou estar nunca, não é? Aí eu começo a perceber que tem alguma coisa em mim que não está batendo muito bem. Então, eu tenho que procurar saber onde é que está o certo. Tem que ir no certo. Codificação de Allan Kardec. Olha que presentaço que nós ganhamos. Alguém que quisesse fazer alguma coisa como ele fez. E Chico, e muitos outros. E muitos outros palestrantes que estudam e vêm, né, trazer para nós muito conhecimento, coisa que a gente não tinha acesso, né? Que a gente não imaginava ou que a gente não lembrava. Não lembrava, né? Porque a lei de Deus está onde? Na consciência da gente, né? Então, domar as inclinações más é como domar um cavalo bravo. Existe paciência, perseverança, boa vontade, amor, amor a si próprio, em primeiro lugar, amor a si próprio, não é? Porque você vai ser digno do amor que você recebe de Jesus, do nosso Pai, não é? E vai poder dar às outras pessoas à sua volta, o mínimo que seja. Ninguém pede santificação de hoje para amanhã. Os Espíritos não nos pedem isso. Eles nos pedem que nós nos esforcemos daqui. Esforços que emprega para domar as más inclinações. Nós temos tantas más inclinações, né? Cada um sabe quais são as suas. Tem má inclinação, que todo mundo já fala aí, é má inclinação. Julgar, julgamento precipitado, né? É num segundo. Faz assim, a gente já emitiu um pensamento que a espiritualidade inferior já pegou, já transformou e aí já virou uma coisa enorme. E a gente não se dá conta. Imagine um tanto. Forma uma egrégora negativa, pesada, não é? Sobre nós, sobre nossa família, sobre o nosso trabalho, nossa vizinhança, nossa cidade, nosso estado, nossa pátria, nosso planeta. Imagine quantos pensamentos ruins nós não emitimos durante essa pandemia, né? Então, o conhecimento é muito importante para que a gente possa aceitar com abnegação a vontade maior que é de Deus, né? Então, aqui nas primeiras considerações do livro, né, ele vai falar certinho aqui, com todo carinho, o que é a reforma íntima. Reforma íntima
é o renovar das esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. Finalização, eu não disse de hoje para amanhã. Toda finalização demanda um processo. É um processo, passo a passo, né? Então, fortalecimento de fé, renovar de esperanças interiores. Quando a gente está pensando assim, minha vida é um caos, minha vida não serve para nada, o que eu estou fazendo aqui? Né? Que se Deus existisse, isso não estava acontecendo. Pois é. Você conhece Deus? Sabe quem é Deus? Não. Não tem a menor ideia. Sabe que ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas entender a vontade de Deus, lá no seu imo, no âmago, não. A gente tem que ir estudando, se aperfeiçoando, para, aos pouquinhos, a espiritualidade vai deixando a gente saber umas coisas, entender, sentir, ouvir, entendeu? Se inspirar, mas isso tem que ter mudança, tem que ter leitura edificante, atitudes edificantes, né? Trabalho no bem, né? Então, precisa de um trabalho sério, empregar um trabalho sério para domar umas tendências, né? Solidificação do amor, amor ao outro. Ah, mas eu não vou amar aquele inimigo. Não, ele fez muita coisa para mim. Não. Às vezes é um pai, às vezes é um irmão, uma tia, uma sogra, um sogro, um enteado. Tá todo mundo no pacote, gente. Não tenho dúvida disso. Deus não coloca ninguém, a vizinhança, seu colega de trabalho, né, a sua família, o acampamento familiar. Então, esse aí é o principal, onde os laços de sangue, os laços de amor devem ser fortalecidos para que sobreponha aos sentimentos de ódio, aos sentimentos negativos, né? Então, nem todo mundo consegue isso. Então, às vezes, muitas vezes, na mesma família, sob outros títulos, né? Aí não dá muito certo, vem gêmeo. Aí não dá muito certo, vai. Aí vem coladinho, sabe? Aqueles siameses. Pois é, bem assim. Então, é bom a gente ir colocando as barbinhas de molho, né? E começando. Se já não começamos, se já começamos, bom, né? Bom. Se ainda não começamos, vamos começar a fazer a nossa reforma íntima, porque é o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. Moralmente. E a gente faz esforço para melhorar materialmente. A vida inteira, a humanidade veio, eu quero isso, da Jaqueline, o carrão, o casão, o maridão. Né? Eu quero um carrão, eu quero um casão, né? Um casarão, bem luxuoso, para ter quem limpa, meu Deus do céu. Só de pensar nisso, o cabelo arrepia. Um empregão, um emprego bom, que me dê bastante dinheiro, não importa como venha este dinheiro, à custa de que venha este dinheiro. Precisamos pensar nisso, né? Melhorar-se moralmente. Sua base de apoio fundamental são os ensinamentos de Jesus, que representam um roteiro luminoso rumo à conquista de um grau mais elevado na cadeia universal e evolutiva. Representam um roteiro luminoso rumo à conquista de um grau mais elevado. A conquista espiritual aí é passo por passo. Eu não vou conquistar todas as virtudes, não vou. Não consigo. Ninguém consegue. Jesus também fez essa caminhada, só que ele aproveitou bem as oportunidades.
né? Tem por sede e momento principal as passagens pelo plano material ao longo das encarnações. Tem por sede e momento principal, olha o momento principal aqui, as passagens pelo plano material ao longo das reencarnações. Você não vai aprender, provar, se elevar fora da carne. Você pode aprender muito no plano espiritual, bastante, bom para você. Você chega aqui na hora de provar, né? Na hora da prova, você aprendeu, mesmo que não tire um 10, vai que tira um 7, um 8. Tá bom? Não é? Tem uma escola aí que a média é, meu tempo era 7. Tirar 7. Tirava 7 o ano todo, passava direto. Né? Então, se não tiver na carne, passando pela expiação, se precisar passar, e pela prova, não vai adiantar. E uma hora tem que vir, tem que reencarnar, sim. Prefira reencarnar com o aval do seu anjo guardião, dos engenheiros siderais, do que reencarnar compulsoriamente. Compulsoriamente é vai ou vai, do jeito que der. E, gente, com certo aprendizado, vem ainda assim um hippie de carreira. Ainda assim tem muito espírita, né, que desiste no meio do caminho. Né? Tá lá no livro dos espíritos. Lendo, a gente conhece, entende, aceita e segue em frente. Vai só para a luz, né? A doutrina espírita tem por missão esclarecer o significado exato e a essencialidade da reforma íntima a todos os encarnados dispostos a apreendê-la. Apreender, trazer para dentro de si os ensinamentos, né, conhecimento, para vir o autoconhecimento, traçar o parâmetro, meu parâmetro está diferente desse parâmetro do ensino de Jesus, e a doutrina espírita que tem a missão de esclarecer o significado exato e essencialidade, sine qua non. Sem isso, você não consegue evitar a obsessão, a mais simples que seja, não é? Você não consegue sair da simples, cai numa subjugação, já falei disso, e depois entra numa subjugação, não é? São tipos de influenciação. A simples tem várias coisas que a gente vivencia todo dia, né? Tinha um palestrante na Casa de Bezerra que dizia que somos todos obsidiados. E é verdade, bipolar. Tem dia que você tapa o pé, tem dia que você tapa a cabeça. Tem dia que você acorda triste, tem dia que você acorda aborrecido, tem dia que você... Depende de como foi sua noite. Depende de onde você foi, depende de onde está o teu tesouro, está o teu coração. Se você não fez uma oração antes de dormir, aquele dia seu complicado vai com você para o sono, você vai junto. Aí acorda com um cansaço, acorda com um mau humor, acorda com uma sintonia baixa. E aí você está lá, ó, prontinho para ser garfado pelos seus adversários. Nós deixamos adversários pelo nosso caminho, pelas diversas encarnações que tivemos. E esses adversários estão de olho na gente, né? Múltiplas reencarnações. Olha o que eu falei antes. Quantos temos dentro de nós? Quantos de nós temos dentro de nós? Quantas vidas tivemos e quantos erros nós tivemos? Acertos também. Acertos também, né? Mas os erros, não é? Eles nos colocam, às vezes, em situações propícias a um processo obsessivo que começa assim, plim, e vai se agravando, né?
Múltiplas encarnações ao longo dos milênios são palco de aguerridas batalhas consigo mesma em busca do incremento do lado cristão que todos possuem. Múltiplas encarnações. Vivemos muito, temos muito que viver. Ao longo dos milênios, nós nem sabemos quanto tempo nós estagiamos no umbral, estagiamos numa colônia, não sabemos, né? São palco de aguerridas batalhas. Aguerridas batalhas são batalhas corajosas, é combater o bom combate consigo mesmo, em busca do incremento do lado cristão que todos possuem. Deus é nosso Pai, do certo e do errado, faz o sol nascer para bons e maus, faz chover para bons e maus. Então, todos possuem esse lado cristão. Muitos não deixam aflorar, mas aí cada um tem que cuidar de si, porque é cada um por suas obras, né? Em busca do incremento, do desenvolvimento do lado cristão que todos possuem. Aguerridas batalhas, corajosas batalhas com nós mesmos. Todo dia a gente tem, sim, aguerridas batalhas, porque é preciso coragem para olhar dentro de si e reconhecer, pisei na jaca, tá? Na jaca. A jaca é uma fruta que tem um elemento chamado visgo, ficar preso ali, visgo, e pisou na jaca, bem pisado, e ficar preso ali naquele erro, milênios, não é? Então é preciso a gente fazer essa reforma íntima, esse exame de consciência todo dia a gente precisa fazer, sem neurar, mas fazer. Hoje, eu esqueci de fazer igual Santo Agostinho, que todo dia eu chegava lá e o que eu fiz de bom hoje, o que eu não fiz, o que eu poderia ter feito, eu esqueci, estava tão cansada. Mas orou, pediu a proteção, a espiritualidade, pediu para ir tratar se você está precisando, pediu a Jesus a misericórdia de você fazer um trabalho, se tiver em condição de você estudar mais um pouco, para aprender mais um pouco no plano espiritual, não é? Para acordar com aquela sensação de que sabe tudo, que é tudo seu, mas não é dos amigos espirituais. É fazer assim, pelo menos, não é? Cada um tem o seu momento, tem o seu jeito, mas se cada um não procurar o seu jeito de ser mais rápido, mais urgente, é essencial, e aí a coisa fica mais difícil, não é? A culpa vai ser sempre dos outros. E quando não é dos outros, é de Deus mesmo. Tá? A gente põe, né? A perfeição será atingida e o aperfeiçoamento um dia será completo. Nessa aura de felicidade, ver-se-á envolvido o espírito, né? Já é mais considerado humano. Ele já está com o quê? A veste nupcial. É uma expectativa muito boa. É uma perspectiva que nós temos com os ensinos de Jesus. Olha lá. Nessa aura de felicidade, ver-se-á envolvido o espírito, já não mais considerado ser humano, perispírito fluídico, às vezes nem mais perispírito. Tudo isso para saber, para entender, estudo sério, né? Aproveitar estágio por estágio. Onde nós estagiamos? Estagiamos em vários, né? No mineral, no vegetal, né? No animal, no nominal, vamos estágio. Cada um aproveita assim, a lei de Deus é assim. É determinismo. E aí você aproveita. Reencarnação por reencarnação. Cada reencarnação sua é uma.
Em cada um você tem virtudes, tem imperfeições, tem escolhas a fazer, tem escolhas boas, tem escolhas ruins. Há que ter reparação nas escolhas ruins. Nas escolhas boas, vem o quê? A evolução. Vem o amparo, vem o auxílio dos irmãos espirituais. Quando algum adversário se aproxima de nós e nós já não temos nada a dever, porque já perdoamos, já modificamos aquela parte, eles vêm correndo nos auxiliar. Tá? Fala, socorro. Faz uma prece. Né? Não. É uma prece, é uma conversa com o Pai, uma conversa com Jesus, se você preferir, uma conversa com Maria Santíssima. Mas conversa, que eles vêm te ajudar. Quando há o perdão, há uma barreira contra o ataque daqueles que não se sentem satisfeitos com o perdão, não querem perdoar, mas você perdoou. Ele não aceitou, ele não quer perdoar, mas você perdoou. Você está saindo em vantagem, não é? E, por fim, estudar a reforma íntima. Levar o encarnado a compreender-se melhor e também o semelhante. Nós temos que nos compreender melhor para poder compreender o semelhante. Porque nós vamos nivelar o outro pelo nosso nível, viu? Mas já fulano faz, por quê? Faz. Por que será que a gente achou que faz? Né? Se não fez nesta vida, fez noutra. Né? Quando apontamos o dedo para alguém, ou a gente não gosta daquilo que já foi, ou aquilo que é, a gente não admite ser. Né? Avaliar suas ações e reações. Tá? Avaliar. Nossa, perdi a traquitana. E agora? É ruim, né? É muito ruim, viu? É muito ruim quando a gente perde a traquitana e tem que ir lá pedir perdão. Como é difícil pedir perdão, assim, me perdoe porque fiz isso, porque eu julguei você mal, porque eu falei mal de você, porque eu pensei mal de você. Porque é muito difícil. Mas se não começar, trem complica. Tocar profundamente seus sentimentos. Enxergar suas deficiências. Propor soluções. Calcular projetos para essa busca cristã. Debater dilemas. Resolver problemas. Solucionar dúvidas. Levantar questões e atingir um ponto a mais no seu esclarecimento humano é a meta desta obra. Você vê que eu estou só na introdução. Os capítulos para frente tem tanto esclarecimento, tanta coisa que a gente não imaginava que uma atitude nossa pudesse significar vaidade, orgulho, egoísmo, porque nós nos acostumamos ao longo das diversas vidas a agir daquela forma e não fomos fazendo a nossa reforma íntima. Vamos fazendo a reforma íntima, às vezes, naquilo que dava. Porque toda encarnação nossa é aproveitada em alguma coisa, e às vezes em muitas coisas. Em muitas. E às vezes a gente acha, muitas pessoas têm autoestima baixa, e por causa de uma imperfeição, que ela não se perdoa, que esse perdão também tem que ser perdão a si próprio, alguma coisa que você tenha feito numa vida passada que você desconfia, que fez, e que está reparando, né? Tem que haver um perdão, sim, porque ninguém pode ficar a vida toda se autoflagelando, impedindo o seu progresso, tá? Culpa é estática,
Remorso é dinâmica. Remorso, você vai à frente e vai olhando, não, isso não foi bom, onde é que isso vai me levar, onde é que eu posso descobrir como modificar isso, e a culpa não. Aí, quando você tem culpa, o seu adversário vai exacerbar esta culpa, vai trazer mais culpa para você, vai fazer você cometer outros delitos, né? E outros desvios de conduta. É assim que o Caibá Schutel fala, desvios de conduta, que irão acrescentar, né? Vai fazer aquele bolinho, né? E o bolinho de promissória vai ficando desse tamanho assim. E aí os percalços vão acontecendo e você não vai percebendo que se deixou levar, não é? Por influenciação, ao invés de acreditar que, sendo filho de Deus, ele lhe deu todas as oportunidades, deu dons, capacidades a serem exploradas para que você melhorasse, para que você merecesse, né? Porque é o que ele deu a vida. Nos criou simples e ignorantes, perfectíveis, né? Passíveis de perfeição. Não nos criou eternamente imperfeitos. Mesmo que voltemos ao plano espiritual e queiramos ficar na imperfeição, um dia, como prometeu Jesus, seremos ovelhas no mesmo redil, no mesmo aprisco. Nenhuma vai ficar, não é? Então, são estágios que nós temos que passar, né? Reencarnações, passo a passo na nossa vida, tentando melhorar, se esforçando, buscando conhecimento. É importante buscar conhecimento, é importante força de vontade, é importante domar mais tendências, esforço, é importante amor, é importante tolerância, é importante abnegação, é importante a aceitação do outro, a aceitação de si mesmo, aceitação de si mesmo. Quando você não se aceita, você não aceita o outro também não vai te aceitar, não é? Então você vai cometer desvios de conduta que irão se somando aos outros desvios de conduta daqueles todos que moram dentro de nós, não é? E que nós vamos cada vez mais nos afastando da nossa fonte criadora, que é Deus. E os representantes dessa fonte criadora, quem são? Nós, nossos irmãos, a humanidade, o próximo, que às vezes está bem próximo, está dentro da sua casa, está em frente à sua casa e seu vizinho, está do lado da sua mesa, seu colega de trabalho, está trabalhando com você na tarefa espírita. São tantas oportunidades que Deus nos dá para nos mostrar de forma gentil, delicada. Conhecimento, livros, codificação. E nós, às vezes, preferimos ignorar, né? A humanidade, quando eu falo humanidade, nos dá essa oportunidade delicadamente, porque os nossos adversários não vão fazer nada delicadamente, a menos, logicamente, na obsessão, que eles vão chegar assim, devagarzinho, bem, sabe, com aquela maciota para envolver, não é? Então, eles não vão chegar chegando, eles vão chegar devagarzinho para envolver. Então, se a gente não estuda, se a gente não sabe quais são as leis que regem o universo, quais são os ensinamentos de Jesus para nós, nesse planeta, no momento que estamos, no patamar evolutivo que estamos. Ele não deu mais informações porque não é possível, nós não entenderíamos. E acho que até hoje ainda temos um pouco de dificuldade de entender. Vou ser bem boazinha, tá? Temos dificuldade de entender o que Jesus trouxe para nós. Porque nós temos os nossos problemas íntimos e temos os de fora.
Nós vamos brigar com nós mesmos e vamos, né, brigar com o que está lá fora, com o nosso adversário. Vão colocar um dedo na nossa ferida, né? E nós vamos arrepiar a carreira, vamos nos acovardar quando nós devíamos nos encher de coragem de dizer: Jesus é comigo, Deus é meu Pai. Então, se eu estou fazendo errado, onde eu vou buscar para saber o que é certo? Preciso buscar aonde é que está o certo. Estudo, estudo, estudo. Disciplina, disciplina, disciplina. Perseverança, perseverança, perseverança. Autoconhecimento não vem de graça. Autoconhecimento não vem por osmose. Somos nós que temos que colocar o bloco na rua, entendeu? Cada um de per si. Eu não posso colocar a reforma íntima na cabeça da minha colega Aparecida, nem da Luciane. Não posso colocar na minha cabeça, no meu espírito, na minha alma, no meu imo, no meu âmago. É dentro, reforma íntima, transformação íntima, é lá dentro. Ninguém acessa. Só você. Logicamente, que nosso Pai, Jesus, que conhece a nós, de trás para frente para trás, de cabeça para baixo, sabe tudo. E ainda assim, ele briga por nós, continua brigando, né? E nós ainda estamos fazendo corpo mole, né? Diante de uma situação que se apresenta agora urgente, reforma íntima já. Quem já começou bom, quem ainda não começou, né? Comece devagarzinho, estudando, tendo boa vontade de entender aquilo ali. Não entendeu, pergunte. Tendo boa vontade de aceitar, a abnegação, a aceitação, para que a gente consiga ter uma vida, né? Herdar a terra. Falar, ai, mas herdar a terra está tão longe, né? Não, não está não. Porque até chegar a herdar a terra, nós temos que viver encarnados. Vamos viver um tempo no plano espiritual e temos que voltar. E cada volta nossa tem que ser com um aprendizado cada vez mais rico, cada vez melhor, cada vez mais profundo, cada vez mais profícuo. E a gente possa, de verdade, dizer que é um filho de Deus, que fez por merecer tudo que já recebemos por antecipação. Pode ter certeza. Meus amigos, por hoje é isso que nós tínhamos para trazer, né? Um recallzinho do que foi falado antes, não tudo, mas que a gente vai falando ao longo do ano, a gente vai falando com as pessoas sobre isso, sobre emoções, sentimentos que a gente tem e que não sabe que esses sentimentos são, muitas vezes, passíveis de serem mal interpretados, né, por encarnados e desencarnados e nos trazer dissabores. Então, nós temos que alinhar o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, limpar as nossas imperfeições, né, burilar as nossas imperfeições, limpar nossa mente, edificar a nossa vida através de boas atitudes, leituras, tarefa no bem. Tarefa no bem. É isso, é tão pouco, né? Jesus já dizia isso, que o meu fardo é leve, né? O jugo é leve, o fardo não é pesado. Então, Jesus dizia isso para a gente, era só, para quê? Para amar o próximo. Ele exigia a perfeição da gente de hoje para amanhã. Então, esse é o nosso estudo de hoje, né? Esperando que todos possam ter entendido, ter compreendido o que esse livro traz, né? E que todos possam também, começando essa reforma íntima, percebendo a essencialidade dela
se sentirem mais felizes, mais amados por Deus, mais amados pelo outro. Às vezes a gente não vê o amor do outro, né? Ignora. Uma atitude simples, a gente pode demonstrar amor pelo outro, né? Isso é o que temos para hoje em relação ao nosso estudo. Agradeçamos a Deus, a Jesus, a nossa casa querida, amigos de Jesus, que nos dá essa oportunidade de falar, de expressar aquilo que a gente já conhece um pouquinho através do estudo e passa adiante, que é um compromisso que nós fizemos. Todos nós temos compromisso, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, e agradecer tanta bondade, tanta misericórdia. Podem acreditar, muita misericórdia em tudo. Mesmo nos percalços, nós temos a mão misericordiosa do Pai, a presença de Jesus, a meiguice de Maria Santíssima a nos amparar. Que nunca nos esqueçamos disso, que nos lembremos que há muitos irmãos necessitando dessa nossa crença, dessa nossa fé raciocinada, dessa nossa energia, dessa nossa sintonia, né? Que é essa egrégora que podemos formar com bons pensamentos, com preces, com desejos de que todos possam enxergar e ouvir, né? Que essa egrégora possa ser uma egrégora luminosa nas nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos. Que assim seja. Fica um aviso que a campanha de recolhimento de alimentos continua, viu? A gente vai pedindo, vai assim, calçando a cara, pedindo aqui, vai pedindo ali, coloca no status do Zap Zap, faz a campanha daquilo em casa, né? E passa para os amigos, que Deus providencia e encaminha. Isso vocês não tenham certeza. Jesus abençoe a todos nós. Obrigada a quem veio assistir. Não enxergo de longe, vou ver depois. Meu beijo carinhoso aos amigos queridos e que todos nós possamos, daqui para frente, pensar e repensar na essencialidade da reforma íntima, da transformação moral para o nosso próprio bem, para o bem do nosso próximo, para o bem do nosso planeta. Que assim seja.